Gabriel, agora me diz uma coisa. Nesse momento, pro cara decidir entre comprar fundos imobiliários de papel ou fundos imobiliários de tijolo, Uhum. o que que ele tem que levar em consideração e o que que tá mais atrativo na sua opinião? Tá tudo muito atrativo. Pra ser bem sincero, tá tudo muito barato. Bolsa de valores no Brasil, na minha visão, tá toda barata, né. Então, assim, primeiro ponto, o cara tem que entender qual é o perfil de investidor dele. Se ele é mais conservador, se ele é mais moderado ou se ele é mais agressivo. Porque isso aí vai interferir diretamente em como ele vai montar a carteira dele. Se ele for aquele investidor mais conservador ou moderado, com certeza ele vai ter mais tijolo dentro da carteira. Por quê? Porque fundo de tijolo é aquele fundo que tem um imóvel, propriamente dito, com inquilino, com contratos. Então, assim, o risco de toda essa operação é menor, né? Quando a gente vai para os fundos de papéis, que são os fundos de dívida imobiliária, e qual é o risco de uma dívida imobiliária? É daquela dívida não ser paga, né? Então, assim, quanto mais o fundo imobiliário traz dividendo, mais risco se tem na operação. Você pode ter certeza disso, né? Então, assim, dá para o cara que é conservador ter papel? Dá, mas com a porcentagem bem menor, né? Vamos dizer que de 20, no máximo 30% da carteira dele. Já o cara que é mais agressivo é aquele cara que vai botar ali 50, 60, 70% da carteira dele em fundos de papéis, entendeu? E o restante em fundo de tijolo. Então, assim, dá para ter um pouco de tudo, né? Desde que respeite ali o seu perfil como investidor. Acho que isso aí, de fato, é o essencial. Você acha que os fundos, né, falando em fundo de tijolo, fundos de shoppings Uhum. ainda estão baratos? Muito baratos mesmo. Se a gente for pegar aí os principais que a gente tem, XPML, VISC, HGBS, olhar um recorte histórico aí desde o início de cada um desses fundos, a gente vai perceber que essa janela de agora é dos menores preços, né, historicamente falando. E se a gente for olhar também para como é que estão as operações dentro de shopping, porque shopping center, né, fundo de shopping center, não distribui o dividendo refletindo somente os aluguéis das lojas, né, mas reflete também como é que estão as vendas nas lojas, né, estacionamento, eventos, né, publicidade que tem dentro daquele shopping. Então, assim, quando o shopping está em boa demanda, ele está funcionando bem, os dividendos tendem a ser maiores, né. Então, assim, o preço está muito barato por conta realmente do que aconteceu lá no início da pandemia. Shoppings fechados, dividendos em alguns casos foram até zerados, né, e a recuperação que a gente está vendo na vida real, vamos dizer assim, ainda não refletiu na bolsa, mas vai acontecer em pouco tempo. É, porque shopping todo mundo vai, né, Com André? Você sabe, eu certeza. tenho uma dúvida, Gabriel e Carol. Gabriel, você acha que os shoppings no Brasil eles têm a tendência de sumir? Porque assim, muita gente fala, o e-commerce vai reduzir, né, as pessoas irem para o shopping e tal. O que que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que tá no DNA do brasileiro ir pra shopping center. Isso aí é uma coisa assim que, lógico, se a gente for olhar, Estados Unidos, o público lá nos Estados Unidos não tá curtindo tanto shopping mais. Mas e-commerce nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, né? É outro mundo. Você pede um produto, em menos de 24 horas ele tá na sua casa. Aqui no Brasil as coisas são totalmente diferentes. E outro ponto, né? É o perfil mesmo do consumidor. Aqui no Brasil, a gente sabe que os locais de compra, as ruas são violentas. O shopping é um lugar que traz uma segurança para a pessoa passear, levar a família. Além de ser um espaço de compra, além disso, é um espaço de lazer, né? E muitos shoppings hoje já estão com aquela estratégia de colocar uma faculdade dentro do shopping, colocar uma academia dentro do shopping, né? Fazer um público rotativo ali dentro. Então, assim, eu acho que shopping center no Brasil é uma coisa que não vai deixar de existir e o brasileiro gosta muito, né? Sabe o que eu penso também sobre isso? Que eu, por exemplo, eu, Carol, eu gosto de ir na loja, Aham, comprar roupa. Eu compro às vezes pela internet, eu compro. Mas a pessoa gosta de ir lá com certeza. ver, porque também às vezes não é, Chega o é tamanho diferente. errado, chega largo, E né? aí depois você tem que ir lá, trocar, correr. E assim, eu acho muito legal que vê essa, né, para os Uhum. empreendedores, essa inovação da internet, de poder vender. Mas ainda existem muitas pessoas, principalmente roupa, sapato, que gostam de ir na loja. Então eu vejo isso como inviável e mais Com fora certeza, entretenimento. com certeza. Na sua opinião, Gabriel, qual é o melhor segmento para se comprar, falando de fundo imobiliário, e por quê? Então, essa pergunta é difícil, porque eu sempre vou responder assim: não tem o melhor segmento. Não tem o melhor segmento de fato. Eu gosto muito de galpão logístico, né? Eu sou fã realmente de galpão logístico, porque eu acho que é um segmento que tem tudo para crescer muito ainda no Brasil. Já cresceu muito nos últimos 2 anos, mas tem muito para crescer, né? A gente ainda é muito órfão de bons galpões, e tanto que agora fundos
de galpão, os maiores, né? Como é o caso do HGLG, acho que é o segundo fundo com o maior número de cotistas na bolsa, então ele é muito conhecido. Ele está construindo os próprios galpões, porque não está achando para comprar da maneira que o fundo quer, onde o fundo quer, né? Então, assim, empresas aí do e-commerce estão sedentas por esses espaços, né? Principalmente nos raios das grandes cidades, 30, 40, 50 quilômetros aí dos centros urbanos. E os fundos imobiliários estão indo nesse viés de construir seus próprios galpões para conseguir colocar essas empresas lá dentro. Então, assim, se eu fosse escolher, eu acho que galpões logísticos para os próximos anos é um segmento que tem muito a se expandir. E é legal, Gabriel, porque assim, o que acontece? O setor de varejo, ele é um setor que a gente tem uma margem muito apertada de lucro, né? Por quê? Você Uhum. pega a Via Varejo, Casas Bahia, Lojas Americanas, eles têm o mesmo produto, né, Gabriel? Então, o que vai diferenciar entre eles? O preço já é super enxuto, porque Exato. eles trabalham praticamente com o mesmo preço. O que vai diferenciar muito é a questão da entrega. A entrega é rápida, o preço é mais Uhum. barato. Por quê? Os galpões, como você mesmo disse, eles vão facilitar ali a empresa, Magazine Luiza, enfim, estarem próximas dos grandes centros e facilitar o quê? O preço, o custo da entrega, a agilidade. Então, eu acho muito legal também. Eu gosto muito do setor de fundos. Agora, eu queria te perguntar um De negócio. galpões. Desculpa te corrigir. O fundo de galpões, como você Uhum. disse. Agora, me diz uma coisa, qual é um segmento de fundos imobiliários que você considera mais arriscado e que, se fosse assim, aquele patinho feio dos fundos imobiliários? Patinho feio. Tem alguns, né? Mas no atual momento que eu vejo assim, que eu não gosto, né? Tem algumas pessoas que defendem as teses delas, mas que eu prefiro ficar de fora são as agências bancárias, tá? Eu vejo esse movimento de digitalização total dos bancos, né? Então, o que a gente está percebendo é que cada vez mais Bradesco, Santander, Banco do Brasil estão fechando a agência e estão indo para o digital, né? Lógico que nem todas as agências vão se fechar, mas o que a gente está observando é que os fundos que eram de agências bancárias estão, aos poucos, né, se transformando em fundos de varejo, né? Então, a agência está fechando, mas está construindo uma loja ali dentro. Então, eu prefiro ficar de fora de um fundo de agência bancária. O que era interessante há 4, 5 anos atrás, porque todo mundo queria ter como inquilino o Bradesco, esses grandes bancos.